Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ter como objetivo ver quais foram as transformações da República Brasileira e a gente caracterizar o que foi o processo de transição da República da Espada do governo monárquico. Vamos lá. Vamos iniciar. Para isso, a gente tem que lembrar que a crise política e econômica também foram parte do motivo que levaram à proclamação da República no Brasil. O conflito entre o imperador e os militares foi o estopim da proclamação da República, porque eles falavam muito na questão de modernização. E aí, vamos lá, vamos ver o que foi ocorrendo, quando a gente fala na questão da proclamação da República, a proclamação da República do Brasil foi feita por meio de um golpe militar. Esse golpe foi financiado por Marechal Deodoro da Fonseca, comandante do exército, que teve o apoio dos grupos políticos, minoritários, porém poderosos, como o grupo dos cafeicultores, principalmente em torno do Partido Republicano Paulista, e todo o círculo intelectual, que quase sempre orientava os positivistas. A participação popular foi mínima, que ficou bastante conhecida, a descrição. O povo assistiu aquilo bestificado, porque conheceram o que significava. Muitos acreditavam que seria estar numa velha partida. As incertezas provocadas por toda a queda da monarquia e a insegurança em relação a quem de fato iria exercer o poder no novo regime resultou numa entrega temporária ao governo ao exército. Supostamente teria uma força para manter o poder enquanto fosse institucionada a República. Ao mesmo tempo em que a República foi se desenvolvendo, tentaram encontrar algumas formas de legitimar esse novo regime, tornando ele mais popular. A primeira tentativa foi identificar a monarquia brasileira como um antigo regime, que forjava, sobretudo, a tradição, encerrando lá na Revolução Francesa. Pouco momento de participação da população foram dificultados paralelamente. Então, quando a gente fala a criação de um símbolo e toda a formação dessa nova identidade, foram momentos de identificar o respaldo junto com a população do modelo de governo e tinha sido tirado como base lá na Revolução Francesa. Então, quando a gente fala nessa questão, o que eles zelavam, eles zelavam muito pela essa questão de participação, de ter esse novo governo, essa forma de participação. Então, quando a gente fala nessa questão, a adoção de uma bandeira e um novo hino, o apego de certas tradições, começa junto com o povo. Além das aparências, a influência francesa, como outra fonte de inspiração, fez com que a República dos Estados Unidos da América vai fazer com que o Brasil tenha seu primeiro nome Estados Unidos do Brasil. Isso vai fazer com que o hino da proclamação da República, composto por Leopoldo Miaelo, Leopoldo Miguez, ele traz toda a questão de uma nova hierarquia. Então, o velho hino começa a se deixar, uma nova bandeira começa a ser construída, o reconhecimento dos símbolos populares e a busca de aceitação à República Brasileira, adotou na figura do Tiradentes como memória que era ignorada pela monarquia. Considerando ele precursor das ideias republicanas no Brasil, o Inconfidente ele foi levado à categoria de herói ou mártir. Por quê? Por todos os arquitetos da República Brasileira.
E aí a gente fala no contexto, né? Como a gente fala nessa questão? O que é a República, né? Que sentido a República Brasileira vai se desenvolver? Qual que é o sentido, o nome que se dá, né? O cafeicultor, qual era esse papel de ter na República? Então a gente fala do modelo mais liberal, aonde a gente tem toda uma influência entre modelo positivista, modelo liberal, a questão dos jacobinos, mudança, né? O modelo liberal era defendido pelos cafeicultores paulistas, que desde a fundação do seu partido, eles tinham maior autonomia. Já o modelo positivista se inspirava nas ideias provenientes da filosofia do Comte, que enfatizava bastante a questão da modernização. E o modelo jacobino? O modelo jacobino, por sua vez, tirava inspiração lá dos primeiros anos da Revolução Francesa, quando o apelo à coletividade e à mobilização popular foram intensos. No Brasil, a ideia de liberdade, e no princípio, era a vontade geral de defesa da participação da população na administração pública, né? E, posteriormente, bem como o exercício de mobilidade política. Então, ele vai se caracterizando. Então, o que ocorre? A partir de 1889, o Deodoro da Fonseca teve que lidar com apenas, né, a corrente de processo positivista, tendo o contato de consolidar também importantes interesses pessoais. Com isso, o que ocorre? O Deodoro da Fonseca já iniciou seu mandato como presidente provisório. Ele cercou de oficiais positivistas com a influência de Benjamin Constant. Contava com o apoio de cafeicultores paulistas que se valiam da postura obstinada por tornar as primeiras medidas necessárias ao fim da instituição, né, que era o novo regime. O que ocorre? Outra importante medida foi tomada pelo novo governo, que teve como grande alcance popular, que foi a questão da naturalização, ou seja, a extinção da cidadania brasileira. Todos os estrangeiros que estavam residentes no Brasil tornou-se brasileiro. Então, agora não tinha mais estrangeiro no Brasil. Todos eles estavam como estrangeiro. Minto. Todos os estrangeiros estavam como brasileiro. E dessa forma, o Brasil vai ganhando corpo. O Deodoro da Fonseca e o grupo de militares positivistas, eles retardavam ao máximo todas as instalações de uma assembleia, porque o objetivo era prolongar o governo provisório. Dessa forma, o Brasil ganhou a sua primeira Constituição, sua primeira Carta da República, somente em 1890. E tinha como destaque, né, em essa Constituição, a criação da República Federalista dos Estados do Brasil, formado por 20 estados. Tinha a separação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O mandato presidencial era de 4 anos. No legislativo, mantinha-se 3 anos. E os deputados até 9 anos, os senadores. E a Constituição que dava direito ao habeas corpus. E o voto passa a ser censitário. Então, tudo isso eram coisas que foram se desenvolvendo. E a partir daí, o Brasil começa a se desenvolver como grande parte de crescimento. O curto governo constitucional de Deodoro da Fonseca foi marcado por choque com o Congresso. A crise econômica e os desastres nomeados pelo Barão de Lucena, né, antigo político do Império, fez com que os ministros da Fazenda gerassem grande descontentamento, inclusive dessa questão positivista. E em 1891, em meio a crescentes atritos, o Congresso e Deodoro da Fonseca declarou estado de sítio e fechou o Congresso,
com a detenção de alguns políticos, né, de obsessão, e o grave trabalho que eles tiveram da Estrada de Ferro Central do Brasil, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. E dessa forma, a revolta armada, comandada pelo almirante Custódio de Melo, foi o estopim da renúncia do pressionado Deodoro da Fonseca. Tá? E o governo de Deodoro da Fonseca, ele traz todo esse processo de conflitos como base da República, e posteriormente a gente tem todo um processo de transição, né, para o poder civil. Pessoal, dessa forma, o Brasil foi ganhando corpo, esse movimento, né, essa vitória, e enquanto as revoltas se expandiam, o Floriano reorganizava as forças. Rio de Janeiro chegava aos novos navios de guerra, comprados pelo governo. São Paulo, onde os líderes políticos mobilizavam em defesa, estabelecia grandes organizações das tropas, e Santa Catarina vinha também contra a contraofensiva, né? E isso foi fazendo o quê? Que em meio à pacificação do país, foram realizadas as primeiras eleições diretas para presidente da República, resultando na vitória de Prudente de Moraes, que a gente vê na próxima aula, tá bom? Pessoal, bons estudos, até a nossa próxima aula.